corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta dentro! Gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Tatti e esse é mais um episódio semanal do podcast É Proibido Remar, diretamente dos estúdios online Carlos Castilho. Na ausência da voz saliente de Dr. Bernardes, estou nessa digníssima função de apresentar o episódio dessa semana. E antes de passarmos para a apresentação dos meus camaradas de bancada, fica aqui aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, @éproibidoremar, na porra toda, Twitter, Facebook, Instagram. Só não chegamos ainda no TikTok. Quem sabe aí um dia a gente lança as dancinhas do Dian para vocês nesse aplicativo. Quem sabe um dia não chegamos lá. Se inscreve também no canal do YouTube e agora no Spotify também tem a sinetinha para receber as notificações dos episódios novos que forem ao ar. Agora sim, meus camaradas de bancada presentes aqui hoje, a começar por ele, que é de casa, Dian, o homem dos divaneios. Boa noite, Dian. Muito bom estar gravando de novo com vocês. E o recado é o seguinte, eu não acho que a torcida tem que vaiar ou não vaiar, muito pelo contrário. Boa. Também aqui com a gente, o nosso querido camarada de luta de arquibancada, LG. Fala com a gente, LG. Boa noite, Hugo. Boa noite, Dian. Boa noite, o próximo convidado que você vai apresentar. E agradeço já o convite aí pela participação. Boa. Respeitando sem spoiler do nosso convidado. Fechando o time de hoje, o cara que já esteve aqui gravando pré-jogo, já gravou live com a gente também, nosso querido amigo Igor Matos. Boa noite, Igor. Boa noite, Hugo. Boa noite, Dian. Boa noite, LG. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Seja bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. É um prazer retornar aqui, ao lado dessas feras aqui, amigos de longa data, que eu tenho o maior prazer aí de participar desse bate-papo. Boa. Então, galera, vamos começar com o nosso tradicional giro de notícias, né? Mas antes, só dar aquela passadinha também em alguns placares da semana envolvendo o Fluminense, as guerreiras do futebol, né? E o futebol de base também. O futebol feminino que protagonizou mais uma goleada aí, dessa vez 5-0 no Duque de Caxias pelo Carioca. E na base, a gente ganhou no Sub-15 e Sub-17, ambos do Botafogo de virada pelo Carioca também. E ainda na base, a gente venceu a Portuguesa por 1-0 no torneio OPG Sub-20. Agora sim, aquele rápido giro de notícias, já que a semana foi muito mais agitada por conta dos jogos, né, do retorno do público ao Maracanã, do que por questões extra-campo. Mas a nossa produção separou aqui duas notícias rapidinhas para a gente poder comentar. A primeira é que o Fluminense anunciou o pagamento dos salários de setembro e que está em dia, portanto, com os funcionários e atletas, né, uma notícia importante. E a segunda é em relação à renovação, né? O Fluminense anunciou a renovação aí de 3 moleques de Xerém, que é o volante André, o zagueiro Luan Freitas, ambos até 2024, e o atacante John Kennedy até 2025. Jean, algum comentário aí sobre esse rápido giro de notícias? Sim, queria fazer um comentário breve aí, dar os parabéns para as nossas guerreiras, lembrar que o Fluminense está colocando mulheres que têm aí um protagonismo legal na comunicação e divulgação do futebol feminino dentro da torcida e que são de arquibancadas para comentar os jogos e fazer o acompanhamento. E apesar da gente não ter, eu, por exemplo, não consegui assistir o jogo ontem porque estava no jogo do Fluminense, mas deixei o YouTube ligado aqui em casa para dar aquele view e deixar esse recado que é importante a gente, sempre que possível, dar essa moral, mesmo que a gente não esteja em casa, dar um jeito ali de deixar o algoritmo funcionando a favor, que aí quanto mais gente, melhor. E sobre as renovações, ontem eu tive o prazer de conversar bastante com o nosso querido amigo Leonardo Bagno, e ele estava falando do John Kennedy, falando que ele estava sentindo falta de um jogador piroca das ideias como ele, porque um jogador de 18, 17 anos que já começa a mandar rival tomar no cu e tudo mais, com certeza não está pensando na carreira e acabou de estender o vínculo dele para até 2025, o Fluminense. Então, assim, mostra que é um jogador que está muito fechado ali, talvez com a ideia do que é jogar com o Fluminense, e tem um jogador que tem esse comportamento, que tem essas atitudes e que mostra essa gratidão desde cedo ao clube formador,
é extremamente satisfatório. Espero ver o moleque mais vezes em campo, enfiando gol nos nossos adversários, amassando todos eles, como ele já tem feito na base, e vai fazer mais vezes no profissional. Boa, excelente, Dian. Igor, algum comentário aí, cara? Acho que todas as renovações foram muito produtivas, são jovens talentos, alguns já com uma rotina maior no profissional, como no caso do André, que a gente já vê por alguns momentos já na titularidade do Que está participando aqui do time, podcast né? agora. Bobão, cara. O Luan Freitas, que a gente sabe que é um garoto que tem uma expectativa enorme sobre ele, passagem pela seleção, capitão do Sub-20, recentemente campeão carioca. Então é um jovem com muita expectativa. E o John Kennedy, que a torcida põe ainda mais expectativa, não só pelo futebol dentro de campo, mas também pelo lado provocador, como o Dian falou ainda há pouco, que enerva um pouco mais os ânimos da torcida tricolor. Acho que são renovações importantes. É melhor a gente segurar esses garotos aí que possam nos render bons fluidos no futuro, do que continuar trazendo perebas por aí, que no futuro só vão nos causar cada vez mais dívidas. Boa. E essa questão das renovações era uma das críticas que a galera tinha também às gestões passadas, né? De dar mole com renovação e perder uma molecada de graça depois. LG, teus comentários aí. Cara, meu comentário é sobre essa questão do pagamento de salários, né? O Fluminense até pagou salário, né? Olha que coisa sensacional, né? Tipo assim, um direito básico, né? Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, né? Até pagamos salário. Sim. É engraçado que a gente coloca isso, né? É uma parada básica, mas que infelizmente a nossa realidade nos últimos anos, né, foi de atrasos sucessivos, né? Mas enfim. E agora vamos ao tema principal, que é só um pouquinho polêmico, né? Depois da noite de quarta-feira, nós estivemos no Maracanã, né? Felizmente voltando o público dentro de algum protocolo das questões sanitárias sendo observadas. E eu acho que a gente saiu de lá com muitos sentimentos, né, da arquibancada, assim. A gente viu um desempenho ruim do nosso time e a postura da torcida também. E esse debate sobre a postura da torcida tomando conta das redes sociais, né? A gente chegou até a consultar os nossos ouvintes no Twitter e a gente resolveu trazer esse debate sobre tanto esse retorno, né, de forma mais abrangente, mas também a forma como a torcida lidou com esse retorno também. Começar pelo LG. Como que você avalia esse retorno, LG, do público e toda essa discussão sobre a torcida, sobre as vaias, xingamentos, enfim. Tá contigo a bola. Cara, pra mim, assim, não tem polêmica não, assim, o público voltou e sempre melhor com torcida, né? Eu ouvi muita coisa no dia seguinte e tal. Ah, era melhor que não tivesse torcida, né? A torcida atrapalhou. Cara, eu acho que não existe torcida atrapalhar, existe torcida e, assim, o estádio tem que ficar aberto, né? Agora que a gente já pode que ele fique aberto. Agora, acho que tem muitas coisas que estão colocadas, assim, porque, assim, o que causou, acho que a questão toda foi as vaias, a forma como a torcida se comportou, né? Quarta-feira e ontem, né? E assim, eu acho que tinha muita coisa reprimida, né? Então, assim, quem foi lá para cantar, cantou mais do que cantaria normalmente. Acho que quem foi lá para vaiar, vaiou mais do que vaiaria normalmente. Acho que teve uma questão ali com o Danilo Barcelos específica, que foi uma questão que me parece uma coisa ainda mais reprimida. Aquela vaia que estava reprimida, parece que ela canalizou toda em cima do Danilo Barcelos, porque assim, o cara não fez nada melhor e nem pior do que ele estava fazendo nos outros jogos todos, né? Só que teve uma vaia canalizada especificamente para ele, né? Isso foi muito doido assim que aconteceu. E aí a torcida teve muita tensão na arquibancada, a gente falando que pode vaiar, outra que não pode vaiar, né? E pessoas se xingando. Então, assim, foi muito tenso, né? Agora, no jogo de ontem, por exemplo, teve muito. Primeiro, Danilo Barcelos foi vaiado na hora que apareceu o nome dele na escalação no placar, né? Agora, na hora que o time começou a jogar bem o segundo tempo, que o Fluminense fez um bom segundo tempo, cara, aí assim, a galera começou a cantar e a coisa fluiu bem, né? Então, o aspecto do time ele tá jogando mal em 3 tempos, vamos dizer assim, né? O jogo inteiro contra o Fortaleza e ontem no primeiro tempo, acho que gerou uma tensão muito forte dentro da torcida, né? E aí desencadeou uma série de sentimentos que estavam guardados há 1 ano e meio.
Tem um ponto até em cima do Danilo Barcelos, né? Que é importante a gente lembrar que ele é não ele, né? Mas a contratação dele foi um responsável negativo ali, teve um impacto negativo no nosso número de sócios, né? Então, a relação da torcida com ele, ela já é difícil antes mesmo da volta do público, né? Ele já carrega ali uma negatividade, né? Por parte da torcida desde o início da sua contratação. Então, quando você soma isso, muito tempo sem jogar, toda uma realidade ali de redes sociais que a gente entende como funciona ali o algoritmo, o que ele premia ou não premia. Então você pega todo esse contexto e você bota o time ali no momento que a torcida, sim, a torcida não está esperançosa com o Fluminense, não está iludida, né? Não é aquele caso do Fluminense do ano passado que a gente estava se permitindo ficar iludido, dessa vez não. Dessa vez o 0-0, se for contra o campeão, contra o Atlético Mineiro, a torcida vai reclamar, né? Então a torcida tá mais crítica pelo futebol apresentado ao longo da temporada, que foi zero vistoso, foi zero agradável, não alimentou, né, esse lado folclórico do torcedor de querer ver um time envolvente, um time atacando. Então você pega tudo isso, bota ali o Danilo Barcelos, que já é um imã, né, da negatividade da torcida, e sem fazer juízo de valor, assim, mas também não tem como você dizer e falar que é 100% que é 100% cisma da torcida, que é uma coisa que é perseguição. Tem um pouco ali de coisa real que o Danilo Barcelos vem apresentando ali, mas eu acho que ele acabou sendo o espantalho no fim das contas, né? Ele tá pagando um pato que não é 100% culpa dele, ele tem um pouco de responsabilidade, sim, e eu acho que isso fica até mais notório quando a gente vê que as vaias não é pro time inteiro, né? Mas principalmente ao futebol do Danilo Barcelos. Boa. Igor, suas contribuições aí. Bom, concordo aí com o que foi explanado pela LG, concordo com o que foi explanado pelo Dian. Eu imagino que a torcida é soberana, entendeu? Faça ela o que quiser dentro da arquibancada. Independente de qualquer coisa, na minha concepção, a torcida vai ser sempre soberana. Eu posso não concordar com A, B ou C, e não concordo com muita gente. Eu acho que cada um faz o que quiser dentro da arquibancada. Eu, particularmente, prefiro, durante os 90 minutos, não vaiar. Entendo quem vai, mas eu, particularmente, acho que, de fato, atrapalha o desempenho. Aí a gente vai entrar em vários fatores. Mas o jogador não pode jogar com pressão, isso, aquilo, outro. Eu, particularmente, acho que ele vai, sim, jogar com pressão. Ele se sente pressionado em jogar com uma arquibancada, com a galera de volta. Mas eu acho que, em questão de desempenho, a vaia não contribui. Principalmente quando a gente tem uma mescla entre jovens garotos no grupo e jogadores que, apesar de experientes, têm uma bagagem, assim, um histórico de não serem jogadores assim. Por exemplo, o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos é um craque, é um jogador num nível muito abaixo do Fluminense, e a gente sabe que o cara já é ruim. Vaiando ele, o cara vai ficar nervoso mais ainda. Já deve estar acostumado a ser vaiado também, né? Mas o cara vai desempenhar ainda pior do que ele já contribui, né? Então, o que eu acho eu não reclamo das vaias, cara. Não reclamo, vaia, xingamento, para qualquer um desses jogadores aí. Não reclamo. Discordo de ser durante o jogo. Mas é claro, e aí eu vou em contraponto aí com o que a LG disse. Eu acho que a torcida em si, ela não é que ela atrapalhe, mas pela questão da paciência, eu acho que o time, assim, com torcida na arquibancada, ele não vai longe. Por exemplo, eu entro muito no mérito do ano passado com o Odair. Eu acho que com torcida na arquibancada, o Odair cairia antes e talvez a gente não chegasse, por exemplo, na Libertadores. E mesmo com o Odair não caindo e com torcida, eu acho que a gente também não chegaria a Libertadores. É a análise que eu tenho. Eu sei que isso daí esse tema é um tanto quanto polêmico. A gente tem aqui 3 pessoas aqui com vivência enorme em arquibancada ao meu redor. É um tema polêmico, a gente vai ter desencontros, mas minha contribuição fica nessa parte aí. Desculpa a discordância, LG, porque você é um cara muito mais experiente, um cara com bagagem enorme, mas a gente está aqui justamente para isso, para apresentar Chamou o nosso... de velho. Porra, não, de forma alguma. Velho. O LG para a galera não vai ver, mas eu estou vendo o LG aqui. O LG está muito bem. Diga-se de passagem, muito melhor do que o Dian.
Ah, mas isso é óbvio. Nem é difícil, né, cara? Nem é difícil. Mas, cara, um fator que eu ia trazer é exatamente esse, assim. Trazendo um pouco das minhas impressões, eu discordo dos dois extremos dessa discussão que rolou nas redes sociais, né? Do extremo de que a torcida foi a culpada pela derrota, porque teve também essa narrativa, né? E também do extremo de que a torcida é incriticável. Eu acho que é possível de criticar a postura da torcida. Eu, particularmente, não lembro de ter visto no Maracanã uma postura como a de quarta-feira. Eu não fui no jogo sábado, né? Mas a de quarta-feira eu não me lembro de ter visto uma postura como aquela. O que eu vi, né? E eu fui tava com o Bernardes, com o Dian. O que eu vi, e eu acho que isso eu tenho muito acordo com o próprio Bernardes pelo que a gente conversou, foi uma torcida que abandonou o time aos 15 minutos do segundo tempo. Literalmente abandonou. E começaram uma série de vaias, e aí eu acho que assim, por isso que eu fiquei bem preocupado quando eu saí do Maracanã, puto pela derrota, mas preocupado com a nossa torcida. E quando eu digo nossa torcida, porque é uma torcida só, né? Não tem torcida A, B, quem é mais tricolor que quem, né? Nós somos uma torcida só. E eu saí bem preocupado, porque assim, teve vai até o Marcos Felipe, chamando o Marcão de burro. Então, assim, foram umas paradas que. Eu entendo esse ponto do LG também, que eu acho que muita coisa estava guardada ao longo desse período que a gente ficou, né, afastado da arquibancada, mas me preocupou muito. Assim, o Marcão, por exemplo, estava 16 jogos sem perder no Brasileiro pelo Fluminense. Quase um turno inteiro de Brasileiro, o cara sem perder pelo Fluminense, e o cara é burro. Né? O Marcos Felipe, cara, é um goleiro que já salvou, inclusive contra o Atlético Goianiense agora, salvou a gente. Então, assim, algumas críticas que realmente muito me preocuparam. E aí, eu fiquei pensando, refletindo depois do jogo, até que ponto essa questão das redes sociais mesmo, esse efeito dessa era das redes sociais, né, e desses tempos que a gente vive, até que ponto não tem efeito também no futebol, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, e na própria relação da torcida, assim, na arquibancada, né, a postura. É uma coisa que me preocupa bastante, cara. Eu acho que cada vez a gente é menos tolerante com determinadas coisas. E, enfim, saí bem triste mesmo do Maracanã, feliz por ter voltado, mas triste pelo que eu vi na arquibancada. Fala aí, Igor, tá com a mãozinha levantada. Só complementando, você falou da questão do Marcos Felipe no último jogo. E eu concordo aí com o fato que vocês falam que muita coisa estava guardada, a torcida também engasgada, a questão de vaias, xingamentos, coisas direcionadas, por exemplo. Ela sempre vai pegar alguém, né? No caso, pegou o Danilo Barcelos, que a gente sabe que é um cara deficiente no aspecto técnico. Se ele não jogasse e o Egídio jogasse, o Egídio, aconteceria isso com o Egídio. Também acho. E sempre vai ter alguém. Ah, mas aí vai. Danilo Barcelos não pode jogar, não joga o Egídio, a torcida quer um Marlon, que foi um cara que fez um pênalti contra o América Mineiro. Quase Se eu não me engano, foi rebaixou a contra o gente. América Mineiro na última rodada, que a gente foi quase rebaixado, que o Júlio César foi e pegou o pênalti. Parece que a gente esquece muito rápido das coisas, né? E a Sim. torcida, espero que não seja politicagem, eu espero muito, mas você comentou no caso de quarta-feira do Marcos Felipe, ontem a torcida vaiou o Fred, que é o nosso capitão, um retrato nosso de anos. O Fred que se aposenta daqui a menos de um ano, e a gente precisa viver o tempo que a gente ainda tem de um cara que representa tanto a gente dentro de campo, fora do campo, que é o Fred. A gente só vai dar o valor realmente, o quão ídolo ele é, depois que esse cara se aposentar. Eu amo o Fred, sou Fredete mesmo, de coração, e eu fiquei impactado ontem com a torcida vaiando o cara. Desempenhou mal? Pode ter desempenhado mal, gente. Mas, pô, vamos vaiar o Fred? Pô, brother, não dá. A gente vê que vontade, pelo menos com o nosso capitão, não falta. Esse daí eu tô me redimindo aí da questão do Fred, porque eu espero muito que não tenha sido politicagem, até por conta das coisas que o Fred falou durante a semana no seu próprio Instagram, repostado depois pelo Fluminense. Muita gente não concordou. Eu imagino que as vaias sejam direcionadas só ao aspecto técnico do Fred na partida de ontem. E não por falta de vontade, que todo mundo viu que não foi, e tampouco eu espero que seja por conta de politicagem. Eu acho que Boa. tem uma questão do Fred, eu acho que entra também um pouco a repercussão que teve o story que ele gravou, né? Eu acho que as pessoas entra um pouco naquela questão do dilema da pós-verdade, né? Que não importa o que o cara falou, importa o que as pessoas disseram que ele falou. Então, você vê o story do Fred e basicamente ele tá falando, galera, vaiar atrapalha a gente. A gente gostaria que vocês dessem um voto de confiança pra gente e apoiassem os 90 minutos. Ele não disse se é certo ou errado vaiar. Ele só pediu que apoiasse e fez o papel dele de capitão. O Fluminense foi lá, repostou, ou seja, quando o Fluminense está repostando, você está dizendo que você está
se você não faz nenhuma ressalva, ou nenhum disclaimer, você está dizendo que você está concordando com o que o jogador falou. Ou seja, aquilo que o Fred disse é a mesma coisa que entende-se que o Fluminense também quer que aconteça. E aí, Desculpa. As pessoas acham que o que aconteceu ali, na verdade, foi o Fluminense repostando Fred por uma questão de coleguismo e não sei o que lá, e entrando muito mais no folclore das verdades que existem em redes sociais, em vez de se ater primeiro à mensagem e depois as outras coisas que fazem parte disso. E aí, daí começou a surgir uma discussão em cima de que o Fred disse que a torcida não pode vaiar e que não sei o que lá, e que tá protegendo o Danilo Barcelos. E você fica, gente, mas em que momento a gente saiu do A e começou a discutir Z? Que nem assim, é uma interpretação em cima daquilo que foi dito que ele disse. Ou seja, é um salto lógico muito maior do que você interpretar errado o que o Fred disse. Você distorce o que o Fred disse, em cima da distorção, você cria uma interpretação e debate sobre isso, sabe? E aí você vê vários perfis que dizem influencers que buscam o debate racional sobre a torcida, e eu falo, cara, eu não vou fazer juízo de valor da racionalidade da torcida, porque eu sei que torcer é paixão. Da mesma forma que eu me permito ficar iludido por conta de 1-0 com um gol cagado aos 47 do segundo tempo, e eu acho que isso que dá graça de torcedor, eu entendo que tem um cara que fica puto ao ver aquilo que deveria ser o prazer dele, o lazer dele, parecer que tá jogando de sacanagem na visão ali da experiência que ele tá tendo. E faz parte, é normal, isso aí faz parte do comportamento do torcedor. O que eu acho que é um absurdo é quando, em cima do seu papel de falar através da paixão, você diz que você está tendo um debate racional quando na verdade você não está. Então, se você fala quer tratar de racionalidade do Fluminense, racionalidade, como a torcida tem que se portar e tudo mais, você não pode também partir do princípio que você não vai estar sendo isento, porque você fala muito mais como torcedor do que como um analista técnico. E aí, em cima disso, vi alguns perfis, por exemplo, falando absurdos em relação ao Fluminense da venda de ingressos. Não, porque assim, assado, não sei o que lá, tá lucrando com isso e tudo mais. Ninguém agora virou e falou assim, não, o clube acertou de ter tido a oportunidade de alterar o protocolo e ter mudado o protocolo quando permitiu o passaporte de vacinação, em vez de ficar insistindo em jogo teste. Porque jogo teste não, realmente, quando eu falei lá atrás que o clube tava agindo de má fé e tudo mais, porque queria botar dinheiro nas empresas de testagem, nos laboratórios e tal, relações omissas. Aí pede desculpa, pelo menos. Não é um debate honesto que você quer. Você não é demérito nenhum tu falar na merda, entendeu? Mas vai depois se corrige. Eu acho que o debate... E eu acho que a grande questão é que o debate muito centrado na vaia, às vezes a gente acaba esquecendo que o torcedor ele não vai agir de uma forma racional e ele vai agir... E o comportamento que a gente viu ontem é o que a gente viu em outras partidas. O Fluminense em 2012 perdeu de 3-0 pro Santos no Engenhão, líder do campeonato, o time vaiando, entendeu? Então, assim, não foi nenhuma novidade, eu acho que era mais previsível até do que acontecesse, do que realmente foi. LG levantou a mãozinha. Fala, LG. Olha só, sobre o Fred, assim, primeiro, ele é o representante do grupo, né? O representante legítimo do grupo. O grupo legitima ele enquanto representante, o cara que vai falar em nome do grupo. Segundo, se ele quis proteger o Danilo Barcelos, meu irmão, esse é o papel dele, ele é o capitão. Exato. E se ele vê que isso atrapalhou o Danilo Barcelos, e se isso vai melhorar, é papel do capitão, e já que ele tem uma boa comunicação com a torcida, que ele chegue em público e fale, galera, vamos apoiar e tal, não vamos vaiar. Eu acho que isso aí foi perfeito. Aí a galera quis falar, não, porque ele não pode dizer que a torcida tem que fazer. Cara, a torcida faz o que quer, eu concordo com o Igor, né? Eu posso ser a minha opinião e tal, mas a torcida vai se quiser, não vai se não quiser e tal. Mas o papel do capitão é esse, é o diálogo com a torcida, é defender o grupo, né? E acho que ele fez isso muito bem, né? Então, assim, se ele viu que teve problema ali, acho que ele tem que falar. E aí o Fluminense tem que fazer mesmo, o Fluminense precisa compartilhar mesmo o que ele falou, sabe? O próprio Fluminense se colocando através da voz do Fred,
né? E acho que... E aí, sobre... assim, só queria destacar um ponto que, assim, a vaia sobre ele ontem, assim, ela foi partir de alguns pontos e tal, só que, assim, imediatamente a torcida vai E canta. e abafa as vaias, Sim. né? Então, acho que a torcida reconhece isso. Agora, tem uma seletividade aí também que ela é importante, né? Então, assim, tem outros jogadores que talvez tenham jogado muito pior do que o Danilo Barcelos e que não foram alvos da torcida. O Caio Paulista, por exemplo, é um cara que não tá mostrando o que ele mostrava antes dele se machucar, né? Ontem perdeu um gol, caiu de bunda lá no primeiro tempo, meio ridículo, assim, sabe? Então, perdeu outro gol no meio, outro gol feito contra o Fortaleza, e outros jogadores também, assim, que estão igualzinho o Danilo Barcelos, só que eles não são alvo, né? Isso é um fato. E eu acho que não tem politicagem nesse ponto aí, não. Eu acho até que as vaias pro Mário quarta-feira, ali acho que teve uma certa politicagem. Não vou entrar aqui em debate se o Mário é bom, se o Mário é ruim, se é feio, bonito, não vou entrar nesse debate. Mas ali eu acho que teve, sim, foi uma vaia meio programada, entendeu? Agora, sobre esse debate, se a vaia faz bem ou mal, cara, eu sou da seguinte tese. Tem jogador que, se o cara não for chacoalhado, o cara não vai. Tem jogador que, se o cara for chacoalhado, ele não vai. Né? Então, assim, tem gente que rende melhor com uma vaia, que o cara, porra, se liga, e tem gente que rende pior com uma vaia. Né? Então, eu acho que, assim, é a coisa é muito pessoal, psicológica, mas, assim, uma coisa que eu coloquei em um grupo que a gente participa aqui, que é o seguinte, a formação do jogador, o jogador na sua formação enquanto jogador, ele tem que estar preparado para receber vaia, né? Então, assim, desde o juvenil lá, o cara fala, cara, vai ter uma hora, o psicólogo tem que falar, vai ter uma hora que vai receber vaia, tem que reagir bem e tal, faz parte do jogo, né? Então, acho que faz parte também da própria formação do jogador receber vaia, né? Perdão, ele tá preparado para receber uma vaia no momento que não seja o propício, vamos dizer assim. Então, em relação à questão do Fred, pela TV, pelo menos, que eu falei que eu não fui no jogo, né? Deu para perceber mais a galera cantando o nome dele quando ele saiu do que as vaias em si. Vocês que estavam lá que relataram agora, eu até confesso que eu nem escutei vaia pro nome dele, não. Eu escutei a galera cantando, Fred vai te pegar depois, e a TV até foca nele quando ele chega no banco de reservas e ele até agradece a torcida e tal. Mas, LG, essa questão da vaia, cara, o que me preocupa, foi até o Igor que trouxe esse elemento, é que o nosso elenco é muito novo, né? Muita molecada. E muitos dos que estavam em campo estavam ali pela primeira vez encontrando a torcida num jogo profissional. Eu concordo. Né? E qual é o efeito disso, assim? Até o Gabriel Teixeira, que, pô, nitidamente um garoto que estava nervoso, estava ansioso. O André, que me parece um pouco mais maduro, mas assim, Luiz Henrique. Então tem uma garotada que a gente não sabe como lida com esse tipo de pressão, né? Assim, eu acho que faltou um pouco de tato, mas ao mesmo tempo que eu entendo essa questão, e o ponto que eu mais concordo é isso de estar realmente acumulado. Pareceu, assim, foi a junção um pouco da questão que me preocupa, que é a toxicidade das redes sociais e essa questão de as críticas como vêm sendo feitas, até a própria gestão. Eu tenho várias críticas ao Mário, à gestão atual, mas assim, a forma como a galera vem criticando, assim, me parece um tanto quanto raso e até oportunista, assim, sabe, em determinados momentos. E eu acho que tem um pouco disso e um pouco dessa questão também de estar realmente guardado um sentimento ali de estamos há 8 anos sem brigar por porra nenhuma, ganhar porra nenhuma. Então a paciência ao longo do tempo vai ficando cada vez menor também, né? Por mais que a gente entenda que em 2 anos de gestão não vai se mudar da água para o vinho, mas eu acho que a paciência vai se encurtando cada vez mais. Mas realmente, assim, saí preocupado por isso, assim, pela questão da molecada, pela questão que eu acho que o Fluminense não tá nessa posição de tá tudo destruído, tá desastroso, entendeu? Para em 10 minutos do segundo tempo a gente já começar a vaiar todo mundo, a xingar todo mundo. Acho que tá longe disso, assim. A gente tava a 6 jogos sem perder, brigando por vaga entre os 5 primeiros do Brasileirão, com um elenco que é bem superior ao elenco dos últimos anos, né? Enfim, acho que foi um pouco desproporcional, mas também longe de mim querer limitar quem vai, quem xinga. Acho que a galera tem que fazer o que quer mesmo, mas só me preocupou a postura como um todo da torcida mesmo. Eu acho Mas, que tem Hugo, Só completando, favor, acho que Diego. acho que mais um fator que
pressiona tudo isso também, que é a rivalidade, né? Porque soma-se tudo isso o fato da gente estar vivendo a melhor geração do principal rival em não sei quantos anos, né? E sem nenhum tipo de aspiração de melhora, dado o cenário econômico que ele se encontra, dado as questões políticas que envolvem o clube rival. Então, assim, e isso acho que traz também um pouco de... aumenta a desilusão, porque é você puto com o teu time e ao mesmo tempo que você não consegue ter nenhum prazer ali de sentir que os seus outros rivais também estão no mesmo patamar. E aí quando você olha o teu principal rival, ele tá sempre entrando em todas as competições com um time multimilionário, porque recebeu o doping financeiro, enfim. E eu acho que isso gera uma pressão maior também no comportamento da torcida na hora de cobrar do time. Sim, fala, Igor. Então, acho que a gente vai acabar entrando mais uma vez naquele tema até que o Lian levantou, que é a questão do racional versus passional em relação à torcida, né? Porque, por exemplo, nesse próprio tema aí que o Jean levantou agora em relação ao rival, é aquele tema que a gente comenta sempre, da reestruturação do Fluminense, que isso vai demorar por um tempo, o próprio Mário comenta isso, já vem de gestões anteriores, por isso que já, querendo ou não, com todo respeito a todos os ouvintes, acaba broxando a torcida do Fluminense, desculpe o palavreado, porque já é uma coisa rotineira, já vem de um tempo, mas a gente não tem a força que o rival tem, economicamente falando, a gente não tem a receita que o rival tem, economicamente falando. Ou seja, o nosso tempo para chegar nisso vai demorar um pouco mais. E, cara, a gente estava até 2, 3 anos atrás, todo ano brigando para não cair. E a gente já está num processo a médio prazo, aí é o debate que eu estou falando, o debate racional, nesse caso. Eu estou levando para a parte racional e estou deixando o passional de lado. Cara, a gente parou de brigar para não cair. A gente está falando todo ano de Libertadores. Tudo bem que agora a Libertadores tem G9, mas até ano passado era G6, G4, e a gente conseguiria ficar lá numa pré-Libertadores, numa Libertadores. A gente já subiu um degrau quanto a isso, entendeu? Esse é um ponto importante da torcida, levar para a parte racional. Racionalmente falando, a gente já consegue ver que a gente subiu um degrau. E que a torcida, mantendo esperança, continuando esse trabalho aí que o Fluminense tem tido de equilibrar a questão do fluxo de caixa e tudo mais, eu acho que no futuro próximo a gente consiga, obviamente, com um aporte financeiro como todos que estão lá em cima, que é a questão do Atlético Mineiro, Palmeiras, do nosso rival aqui, todos têm um aporte financeiro muito forte para estar lá em cima. Se a gente tivesse um aporte financeiro, a gente estaria lá em cima também. Mas como não há, a gente tem que vender... Então, tem um ditado aí que tem que vender alguma coisa para ter outra coisa. Vender o almoço para pagar janta. É, isso aí, basicamente isso. Tu errou o ditado todo, no caso. Mas o trabalho eu acho que tem sido esse. E a torcida, por mais que seja passional, ela tem que, às vezes, tentar manter um equilíbrio do passional com o racional para entender um contexto como um todo, numa forma geral. E aí não sou eu que vou cobrar a torcida para deixar o lado passional de lado para ser um pouco racional. Até entrei num debate com um grupo de amigos recentemente que falaram: mas não importa se vai cair para a terceira divisão de novo daqui a 7 anos, fazer dívidas e dívidas, se a gente gastar muito dinheiro, contratar todo mundo e for campeão da Libertadores agora. Para mim não interessa depois. Falei, para mim interessa, porque eu estou pensando não só em mim, mas como possivelmente meus filhos, meus netos, eu quero que eles tenham um futuro tão proveitoso quanto o meu, né, na verdade, em relação ao Fluminense. Então, acho que é muito mais isso. Tem grande parte da torcida que pensa muito na forma passional ainda, sentimental. Eu não ligo de ser um Cruzeiro da vida, ganhar uma Libertadores e ficar anos e anos na Série B e Série C. Eu prefiro que a gente tenha uma estabilidade para que a gente possa caminhar e angariar com nossos próprios pés para lutar e voltar a brigar por grandes títulos aí. Eu acho que a gente já teve aqui um debate com o Jonathan, com o Alexandre, né, sobre essa questão de gestão de clube e tal, que essa é uma questão bastante importante e tal. Eu não tenho coisa para falar, mas uma coisa que acho que o Alexandre falou em alguns dos espaços que eu tô com ele, não sei se você chegou a falar aqui no podcast, é que às vezes a gente sente assim, que o Fluminense está sempre recomeçando, né? Então, assim, a gente está sempre voltando ao ponto de partida, só que às vezes a gente nem sai desse ponto de partida, né? Então, assim,
Acho que essa questão da falta de perspectiva, da gente saber quando a gente vai ter um time capaz de novo de ganhar, disputar títulos que não sejam carioca, né? Acho que isso é uma questão que deixa a torcida apreensiva, isso pesa. Cara, eu sou da geração tipo, eu nasci em 80, né, cara? A primeira vez que foi no Maracanã foi em 84. E eu vi aquela geração de 85 a 95 que foram 10 anos sem título. E a gente está voltando a quase isso. O nosso último título foi há 9 anos atrás. A gente vai voltar a 10 anos sem título, né? Então, assim, são coisas que pesam, sim, são coisas que pesam. Agora, voltando à questão especificamente de quarta-feira, ou de ontem, tem uma forma de comportamento aí, que é a questão racional ou irracional, que é a própria... eu não vou usar aqui um termo técnico da sociologia, mas você tem ali um elemento que é assim, das pessoas tomarem uma atitude porque o outro tomou. Entendeu? Então, assim, quando um pequeno grupo vai a um jogador, aquilo pode se espalhar sem que as pessoas tenham racionalidade para saber que estão espalhando aquilo ali. Né? Então, eu acho que isso aconteceu muito. Assim. Às vezes, pequenas vaias para um jogador vai e ela se espalha sem que as pessoas percebam por que estão vaiando. Né? E aí acho que isso é um elemento que acho que eu percebi muito isso essa semana. Mas, ao mesmo tempo, é muito curioso, porque assim, o Fluminense ontem, quando ele volta bem pro segundo tempo, a torcida começa a cantar muito, a apoiar muito, né? Foi só a troca, e aí assim, taticamente falando, foi só a troca do Nonato pelo Arias, né? Ou seja, botar um homem de ligação que o time virou outra coisa, né? E aí a gente perdeu chance pra cacete. Então, o Fluminense ontem podia ter saído uma vitória de 2-0 tranquilamente, pelo segundo tempo, não pelo primeiro, que foi horroroso, né? E aí a torcida chegou junto. Continuaram algumas vaias, né, específicas para o Danilo Barcelos, uma ou outra aqui mais espalhada, mas na hora que a coisa fluiu, a torcida também ela veio junto, né? Então, assim, ela foi muito reativa ao campo. Naquele final de jogo, inclusive, que o Fluminense até pressionou, pelo menos na televisão, deu para escutar bem alto a torcida cantar, assim, deu uma empolgada, teve algum lance específico que deu uma empolgada, né? Estava 0-0, placar ruim, mas que a torcida de fato... Por isso que eu até perguntei aqui em off, antes da início da gravação, como tinha sido ontem, porque da TV eu tive uma impressão que foi um pouco diferente do que eu vi dentro do Maracanã na quarta-feira, né? Mas não sei se... O segundo tempo, sim. O primeiro foi igualzinho, tenso, a coisa toda. Quando o jogo do Fluminense fluiu, cara, que a gente teve ontem muita chance com o Fred, porque ele chutou cruzado, com o John Kennedy, a bola que ele toca, a bola na trave, não sei se do Martinelli ou do próprio Danilo Barcelos, não lembro bem. O último lance do Luca, né, vários lances ali que o Fluminense podia ter feito gol tranquilamente. Não fez porque aí foi o último chute ali que não rolou, mas podia ter feito tranquilamente, né? E aí, como diria meu amigo Léo Bagno, quem diria, né, que tirando o volante, botando um meia de ligação só, o time conseguiria criar jogadas, né? E acho que, até você falou do nome aí do Luca, acho que é importante a gente começar a perceber já que é capaz que ele seja o próximo espantalho aí nos próximos jogos, porque a paciência da torcida com ele já acabou antes mesmo do estádio voltar. E até agora ainda não vi muita vaia pro Luca, não. Eu só vi tipo, aqueles xingamentos, tipo, aqueles espasmos, né? Aquela coisa, tipo, um torcedor, filha da puta, vai tomar no cu, né? Aquela coisa que é mais individual do que coletivo. Mas a batatinha do Lucas já tá frita praticamente. Próximo jogo, se ele capaz de, na hora que o Marcão chamar, vai vir aquela vaia pesada. E assim, e é premeditado, porque também o cara que perdeu, a quantidade de gols que ele perde na função que ele atua, assim, ele só foi decisivo acho que no Fluminense Sport. E aquela coisa que o Bernardes fala, né? Relógio quebrado a certa hora pelo menos 2 vezes ao dia. Então, assim, o Luca, em algum momento, ele vai fazer uma partida boa. Mas na estatística, na média, não dá. E, assim, a batatinha dele tá assando, então já bota aí o momento vidente aqui, que não tem de vidente, não tem nada. O próximo que a torcida vai pegar no pé, com certeza, é o Luca.
Mas a gente tá Batatinha criando. frita 1, 2, 3 pro Luca. É que a gente tá criando a caveira do Luca desde que ele chegou, né? Que eu não sei nem quando é que. Nem lembro quando é que chegou. Mas a gente tá criando a caveira dele, tá criando a caveira dele fora do estádio. Então, quando chega no estádio, a caveira dele já tá pintada, né? Então, ontem teve xingamento sim pra ele, teve. Mandaram lá ele. Não sei se pode faar palavrão aqui, mas. Pode, aqui Eu já falei. Mandaram ele tomar no cu Ele em couro. perdeu aquele gol, mandaram tomar no cu Em firme, couro, firme. em couro. Né? Em Então, couro. assim. Mas até ali a torcida estava apoiando muito, né? E aí, se ele faz aquilo ali, cara, ele vira rei. Herói. Sabe? Herói. O cara faz o primeiro gol do Maracanã com a torcida depois de 1 ano e meio. E foi para muitos centímetros. Né? A gente já começou já atropelando os temas, então já que a gente começou a falar de jogadores específicos e também mais do jogo de ontem, a gente está gravando no domingo, né? Vamos ter aquele momento tradicional então que a gente comenta sobre o momento do Fluminense, né? Até para dialogar um pouco com essa questão da torcida, que tem tudo a ver. Mas como que vocês avaliam o momento do Fluminense aí, que vem nessa semana de uma derrota e um empate, né, após o retorno aí do público, 2 jogos no Maracanã, 2 jogos que eram importantes para a gente poder avançar na classificação, né, e buscar uma vaga na Libertadores. Como que vocês avaliam aí o momento do Fluminense, o time, o desempenho, mais... Fluminense campeão brasileiro de 2021. Vai lá, Dian, começa tu então, já que tu saiu atropelando. Cara, o Fluminense campeão brasileiro de 2021. Eu não vou ser hipócrita de achar que não pode ter racionalidade. Eu fico puto assistindo. O que eu entendo de forma racional tão pouco importa nesse momento, porque não vai influenciar em nada, não altera o debate. Então, enquanto tem chance, minha expectativa é que o Fluminense seja campeão. Vai ser? Aí não sei. Aí a gente, no final do ano a gente vê como é que os cavalinhos lá do Fantástico vão estar correndo. Então, é óbvio que o momento não é propício, né, pra gente se iludir, mas eu, enquanto torcedor do Fluminense, se tiver 1% de chance, eu vou acreditar. Porque é isso que faz a torcida, e aí eu acho que é a grande questão do que eu falei de saber separar passional do racional, né? Então, acho que tem um pouco de graça disso. Eu acho que as coisas vão voltar a se ajeitar, assim, pra gente voltar a comemorar firme a nossa vitória no estádio de futebol. E eu acho que o Marcão, ele deu conta do recado ano passado. Eu acho que ele vai dar conta do recado esse ano. E eu acho que ele vai dar conta do recado esse ano justamente porque a torcida está voltando. E eu acho que até a cobrança, eu acho que vai começar a voltar a ficar mais dentro do estádio do que fora dele, em redes sociais e tudo mais. Então eu acho que vai ser bom para ele ficar alerta daquilo que a torcida espera, não que a torcida tenha que escalar o time, mas daquilo que a torcida quer ver em campo. E eu acho que isso também pode assim, atrapalhar, entre aspas, naquela ideia de que a vaia pode deixar o jogador mais abatido e tudo mais, mas eu acho que vai começar também a diminuir aquele comportamento doentio de querer ficar... o jogador está se alimentando e o time nessa situação, tipo, o jogador não tem vida pessoal, não. O jogador tem que ficar trancado em casa porque o time tá perdendo, sabe? Pode até comer, mas não pode comer batata frita, porra. Exatamente. Principalmente o Luca. LG, momento do Flu aí. Cara, perdemos 5 pontos, né? 5 pontos, assim, que eram 5 pontos... Perdão, eram 6 pontos que a gente tinha que ganhar e que a gente perdeu 5. Né? Então, assim, acho que isso vai fazer muita falta lá na frente, porque a nossa sequência agora são 2 jogos fora, não é isso? E depois o Flamengo. Corinthians e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e depois o Flamengo. Então, assim, são 3 jogos pedreira. Né? Então, assim, eu tô preocupado porque, cara, assim, a gente não conseguiu chegar... A gente tá naquele meião, né, cara? Tanto perto do G4 quanto perto do Z4. Acho que a gente tem que se cuidar, acho que esses próximos 3 jogos vão ser muito decisivos, né? Então, assim, a gente tem que recuperar fora aquilo que a gente perdeu em casa e não vai ser fácil. Então, assim, acho que o Marcão... Espero que ele veja o segundo tempo de ontem como aquilo que vai dar a luz para ele caminhar daqui para frente. Não que Nonato, o trio ali, Nonato, André e Iago tivessem mal individualmente, mas você botar 3 na frente com três cabeças de áreas é uma coisa assim que tem limitações, né? Então o Fluminense estava criando muito pouco,
né? Sim. Acho que aquele jogo contra o Bragantino foi um ponto fora da curva e acho que a gente voltou ao normal agora. Então, assim, espero que ele veja que é preciso um homem no meio campo que possa criar, né? Então, assim, não tem o Casares que é meio nulo, né? O sujeito tá difícil, né? E surgiu o Arias agora. Vamos ver se o Arias consegue dar conta desse elo de ligação aí, né? Mais preocupado. Fala aí. Então, eu acho que o momento em si ainda é bom. A gente até semana passada, a gente estava não sei quantos de jogos invictos no Brasileiro. É evidente, como o próprio LG disse, que a gente perdeu 5 pontos importantíssimos, até em questão de almejar coisas acima. Pensando muito mais em questão de G4, G5, ou alguma colocação que nos faça ir direto para a Libertadores sem ter a necessidade de uma pré-Libertadores. A gente perdeu 5 pontos, é nítido, mas eu acho que a fase ainda é boa. Vamos ver agora. O problema, o maior medo é justamente o ponto que vocês levantaram, a sequência que a gente tem, porque a gente tem 2 jogos dificílimos fora de casa agora, contra um Corinthians aí cheio de astros, contra um Atlético Paranaense que é finalista da Sul-Americana, e depois a gente pega o rival, que eu, com todo respeito, eu imagino que seja o jogo mais tranquilo dos 3 que a gente vai ter. De verdade. Pelo histórico que a gente tem, pelo medo que eles têm da gente, eu acho que vai ser o jogo mais tranquilo. Aí... E depois a gente volta a ter alguma sequência de jogos fora de casa novamente, jogos difíceis. Se não me engano, a gente pega o Santos fora de casa, mais um outro time fora de casa, e aí a gente retorna para dentro de casa de novo. Então, o que reforça ainda mais as palavras da LG. A gente perdeu 5 pontos, são importantíssimos para quem quer almejar alguma coisa acima. Eu estou tranquilo até então, olhando para o lado de baixo da tabela. Por enquanto, não me assusta ainda. Eu continuo imaginando que o time vai almejar Libertadores, pré-Libertadores, alguma coisa do tipo. Mas é evidente que a gente conseguiria ter um campeonato muito mais tranquilo do que a gente vai ter se a gente conseguisse vencer esses jogos teoricamente mais fáceis. Mas a gente já conhece como é que o Fluminense é. A gente perdeu para Fortaleza em casa, empatou para o Atlético Goianiense em casa e vai ter uma sequência super dura agora contra o Corinthians, Atlético Paranaense e o rival. E onde a gente menos espera do Fluminense, ele vai e faz uma gracinha. Desses 9 pontos aí, de repente a gente sai com uns 7 até 9 aí. Vai que para depois pegar o Sport da vida em casa e tomar supimpa de novo. Mas eu continuo acreditando na Libertadores, continuo acreditando que a gente vai chegar lá. E eu acho que essa sequência fora até pode dar muita casca para essa garotada aí, pegar principalmente a Arena Corinthians aí com torcida adversária, sentir uma pressão também da torcida adversária, para depois, quando retornar no Fla-Flu, estarem aptos aí para desenvolver o que eles melhor sabem, né? Que é não só vencer, mas vencer o Flamengo. Pô, mas se bem que com o Flamengo os caras nem cantam, não tem nem pressão do lado de lá, então nem se... Mas acredito que seja a torcida única também. Não, mas é isso que o Igor ele disse também, né, cara? A gente odeia, a gente sabe que contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, a gente vai se enrolar. Sim. Mas a gente vai pegar isso. O Corinthians, o Flamengo, e, cara, a gente vai jogar bem. Assim, a gente também tem esse conhecimento prático, né? E esses 2 próximos jogos aí, contra o Corinthians e o Atlético Paranaense, estou olhando a tabela, são 2 confrontos diretos, assim, né? Nessa disputa ali pela parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense tem o mesmo número de pontos que a gente, e o mesmo número de jogos, 33 pontos, e tá acima da gente em 8º, nós estamos em 9º. E o Corinthians tem 37 pontos, 4 a mais que a gente, mas tem um jogo a mais. Então, assim, são 2 confrontos que, dependendo dos resultados, a gente consegue até ultrapassá-los e ampliar bastante as nossas chances aí de almejar uma vaga na Libertadores. Mas é isso, o Fluminense é muito assim, né? Robin Hood. A gente se enrola nos jogos que seriam aparentemente mais tranquilos e às vezes surpreende nesses jogos mais difíceis. É isso sobre o momento do Flu, mais alguém? Acho que isso, sim. Né, cara? E confiança aí no trabalho do Marcão, né? É isso. Então, chegando aí ao final de mais um programa, vamos agora às considerações finais dos nossos camaradas aí presentes. Lembrando de ajudar a gente na divulgação, galera. Comenta nas redes sociais, se concorda, discorda, pode vaiar e xingar o podcast à vontade também, sem problemas. E começando aí as considerações finais pelos convidados. Pode vaiar e chegar à vontade, porque a gente tem um departamento psicológico muito bem estruturado através do nosso querido Dr. Bernardes. É isso, perfeito.
Começando pelos convidados aí. LG, boa noite, obrigado pela tua presença aí, pelas contribuições, sempre um prazer te receber aqui. Valeu, Hugo, valeu, Jean, valeu, Igor, e, enfim, ganhe, jogue bem, jogue mal, tá bom demais ver o Fluminense de novo dentro do estádio e vamos lá, independente de resultado, a gente tá lá para ver a camisa do Fluminense entrar em campo. É isso. Saudade apertou, né? Saudade Nós apertou, voltamos. eu voltei, voltamos. Igor, prazer, cara, ter você aqui com a gente também. Tamo junto e volte sempre aí. Boa noite a todos. Hugo, Dian, LG, boa noite. Obrigado aí pela parceria aqui nesse bate-papo, nesse podcast. Tô do lado de grandes feras aqui na bancada. Me sinto lisonjeado mais uma vez pelo convite e por estar ao lado de vocês aqui. Que possamos aí angariar coisas maiores nessa sequência dura que a gente vai ter. Aproveitando também o espaço aí, realização de um sonho para mim. Galera aí, como o próprio Hugo já disse, eu vou fazer o merchan, entra lá nos canais, curte, compartilha, ative o sininho. Cara, esse daí era um sonho meu fazer isso, você não tem ideia. Acho que 2 sonhos assim era compartilhar a bancada com o Dian e fazer isso. E tirar uma foto com o Dian, né? Ele tirou ontem, eu nem lembrava da foto, fui ver depois, para você ver como manguaçado a gente estava. Mas é um prazerzaço reencontrar vocês, bater esse papo aqui. O LG é uma pessoa fenomenal. Desde tempos de Legião, tanto ele quanto o Ricardo tá pra Legião Tricolor, assim como o Igor tá pra Bravo. Não é basicamente isso, não. Espero muito chegar um dia onde o Ricardo chegou, o LG e o Hugo também. Você não, Dian, não quero chegar, não. Mas é um prazer falar com vocês aí. Obrigado, realização de um sonho aí. Ative o sininho, deixe o like, compartilhe, e é isso aí. Valeu! Boa. A melhor parte do discurso do Igor é que ele tava fazendo vários trejeitos aqui como se isso aqui fosse um vídeo, né? Esqueceu que na verdade é só a voz mesmo. Não, mas aí vai sair na voz. Ele tava apontando e tudo mais. Porque isso daí é emocionante, cara. Ativa o sininho, apontou aqui pra baixo. Fala aí, Dian, seus recados finais, cara. Cara, quem aí percebeu, viu que eu estive um pouco afastado do podcast, estou voltando aos poucos, questões pessoais, profissionais que não estavam tendo tanto tempo. E aos pouquinhos, de pouquinho, a gente vai voltando. E é um prazer enorme estar aqui, ter feito esse retorno aí ao lado do meu grande camarada Hugo Tati, do Igor aí, que é um amigaço de arquibancada. É bizarro, né? Porque, 2021, a gente para pra pensar, caraca, eu e o Igor a gente se conhece já há mais de 10 anos. Então, tantos porres e tantos esporros que um deu no outro em arquibancada, tapas Pode falar dos beijos não também, solicitados. Uma amizade bem vamos dizer assim, caricata. E é muito bom estar participando. E, cara, eu e o LG, um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Eu lembro quando eu era criança. Esse final de programa tá muito fofinho. Vai. O Jean tá... Eu lembro na época de Orkut, que o LG, no meio assim, de uma zoação completamente errada sobre uma música pro Flamengo, o LG botou a cara lá e começou a discutir, falando sobre o quão era um absurdo você ter uma música com não, nem fala expressão. Eu não vou falar. Mas era uma coisa extremamente racista e entrou naquele debate se, mas é tudo zoação, é tudo isso, tudo aquilo. E ele botou a cara ali, desde então... Eu já apanhei pra cacete. E aí, logo depois disso, ele começou a botar a cara no Maracanã, participar de mosaicos, caralhos. Muito mosaico aí que deu certo. Tem mão ali do LG organizando, fazendo o pessoal colocar as coisas no lugar certo. Então, foi extremamente simbólico esse retorno aí. E nos próximos episódios, vocês me ouvirão mais vezes, de pouquinho em pouquinho. E só para dizer que o Giovanni está de volta. Boa. Porra, terminamos o programa emocionados. E eu, Hugo Tati, fico por aqui. Um abraço a todo mundo aí. Saudações tricolores. Não, isso porque eu tô sóbrio, né? Se eu tivesse bêbado, aí fudeu. Ele já mandou uma mensagem aqui no Zap, o Dian. Tá marcando a gente sair daqui a pouco. Isso vai ficar no programa. Valeu. Corre Assis livre. Penetra na grande área. Procurou. Atirou. Resta livre.